Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Leandro Vargas, sou educador, palestrante, gestor de carreiras e quero convidar vocês para acompanhar hoje mais um episódio do Pode Errar, mas não desiste. Antes da gente começar aqui e falar dos nossos convidados e do nosso parceiro, sabe aquele ritual, né? Quem está passando por aí hoje, chegando no canal, se inscreve no canal, deixa ali ativa o sininho da notificação para receber quando tiver novidade. E também já deixa o teu like aí, e se esse conteúdo for relevante para ti e tu conhecer alguém que gosta realmente de falar sobre carreira, manda para eles lá para acompanhar a gente, tá? Antes da gente apresentar as convidadas, eu quero falar para vocês da nossa parceira, né? Porque não basta a gente a gente ser bom no que a gente faz. Você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são um parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera aqui para o QR Code e siga eles agora mesmo. Se tiver com dúvida, dá uma olhada lá no meu Instagram, me segue lá, o Leandro Vargas, e vocês vão ver o trabalho incrível que eles estão fazendo lá com a minha rede social. Eles mudaram o que a gente tem lá, porque às vezes você não é tão bom no trabalho de rede social, e tudo que você precisa é de uma ajuda, de um ajuste. Chama eles lá, dê uma conversada, e eu tenho certeza que vocês vão gostar da parceria deles. Para começar o papo hoje, tenho duas pessoas incríveis aqui, duas mulheres fortíssimas e empreendedoras, e elas vão trazer um pouquinho da trajetória delas. Com vocês, Sheila Carmel e Eduarda Cardoso. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. E eu vou deixar vocês se apresentarem, porque são muitas atividades. E eu ia acabar esquecendo alguma delas. Pois então, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui, porque eu acho que a gente sempre tem muito a aprender uns com os outros, né? A gente vai aprender muito aqui hoje contigo também, porque tenho certeza que tu também vai nos trazer. E obrigada pelo convite. Eu sou Sheila Carmel, então, proprietária do Estúdio É. Atualmente estamos também com um podcast, né? O Escovando Ideias. E são 14 anos, né? Fazendo cabelos, fazendo arte, atendendo, ainda com uma equipe para conduzir, né? Ajudar a crescer também. E acho que é isso. Depois eu vou contando mais um pouquinho no decorrer da conversa. Tem mais coisa aí, vai aparecendo. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estarmos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Sou Eduarda Cardoso, irmã da Sheila. As manas. E eu vim parar nesse mundo graças a ela, né? Então, acredito que agora a gente vai contando um pouquinho mais da história também. Vai aparecendo mais pepinos aí. E das atividades que vocês fazem, né? Hoje vocês têm inúmeros projetos lá, né? Então, isso é o legal. Só para contextualizar para o pessoal, a cidade de Campo Bom, onde elas atuam, fica aqui próximo de Porto Alegre, acho que dá 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Então é uma cidade importante daqui. E vocês são uma referência lá, né? Sheila, 14 anos. Como é que foi o início dessa trajetória? Como é que tu veio parar nessa? Então, eu fui professora, né? Nunca foi um sonho ser professora. Na verdade, acho que foi para realizar o sonho da minha mãe. Né? Aquela coisa de ali termina o ensino médio, fica aquela pressão, e aí, agora o que eu vou fazer? Aí na época meu sonho era, na verdade assim, sempre gostei muito da área da beleza, então para dizer bem a verdade, meu sonho era trabalhar com moda. Então, e aí eu falava, ai não, eu quero fazer moda, e minha mãe dizia assim, tá, mas daí tu vai ser costureira? Porque, né, os pais, a gente às vezes não tem a noção, né, do que é. E aí acabou que depois, então vou fazer psicologia, mas tudo muito pensado assim para agradar os pais, né? Fazer psicologia, então, psicologia sim, ou, né, acaba que os pais vão escolhendo pra gente quando a gente não tem muita ideia. Acho que a gente às vezes tem que tomar decisões antes da hora ali, de ter a maturidade para isso. Muito injusto, né? Tu pensar que tu com 16 anos que tu tá saindo do ensino médio, saber o que tu quer, né? Isso. E aí, na época, fiz o vestibular de psicologia. Não passei, olha só, não passei. Por sorte. Vestibular, por sorte. Não passei. E aí, quando eu ia fazer outro vestibular de uma outra faculdade, disse, agora eu não posso não passar nesse também, então vou ter que escolher o curso que tiver menos candidatos por vaga. E aí, acabei caindo no curso de letras, né? Nossa. Sim.
escolhi que era o curso que assim não tinha erro, né? Ia passar de qualquer jeito. Vou E entrar. aí iniciei com a ideia de trocar depois de curso, fazer um semestre só ali para garantir a vaga e depois trocar de curso. Acabou que me apaixonei, porque aí entrou muito a questão da literatura, porque se for analisar a literatura tem muito a ver com criação, com, né, essa coisa do mundo assim, mais de imaginação. É um universo de imaginação. Né? Encanta. Então, ali eu me encontrei na questão que eu sempre gostei, que era a criatividade, né? Né? Ali era tudo escrito, mas a gente conseguia imaginar muita coisa. Vai longe, né? Isso, então eu me apaixonei. Nunca dei aula de literatura, acabei indo dar aula de inglês, então. Dei aula de inglês 5 anos. E aí, fiz um concurso da Caixa. Passei no concurso, agora vou ser chamada na Caixa, e era tudo que meus pais sonhavam, assim, Nossa. estabilidade, né? É. Vai lá, ai, que chique, trabalhar no banco. Porque enfim. era meio padrão, né? Tipo assim, era Isso. tu sair do ensino médio, faz uma faculdade, passa num concurso e vai trabalhar no banco. Isso. aí. Era o sonho, Eu já né? tinha sido estagiária daí na Caixa, então, daí eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, e aí ela acabou me incentivando, não, amiga, vai, faz o concurso, vai passar. E eu passei no concurso, só que eu sempre digo, Deus faz as coisas da melhor forma, né? Se não fosse o concurso, eu nunca teria tido coragem de pedir demissão da escola. E aí, como eu tinha passado no concurso, estava próximo de eu ser chamada, seria a próxima turma a ser chamada, bom, agora eu vou pedir demissão, então, e aí vou me preparar para ser chamada e iniciar no banco. Era ano eleitoral, pararam de chamar antes do prazo de encerramento do concurso, ali iria até outubro, pararam em maio. E eu estava na próxima turma. E o concurso se foi. O concurso se foi. Nesse momento eu já era casada, eu disse pro meu marido, e agora? O que eu faço? Mas eu entrei numa deprê, assim, porque já é difícil de tu passar num concurso público, né? E aí tu passa no concurso e quando tá pra ser chamada não é, eu disse, bom, mas pode ser um sinal. Eu disse pro meu marido, o que eu faço agora? Ele disse, o que tu gosta de fazer? Eu disse, bom, a vida inteira eu faço desde de criança é mexer nos cabelos, fazer maquiagem. Nessa época eu já tinha feito toda uma faculdade, né? Já tinha terminado, já estava formada, e durante a faculdade inteira eu fazia os cabelos das minhas colegas. Ah, tu já mexia com o Eu cabelo fazia ali. sem ter nenhum conhecimento técnico, assim, sem nunca ter estudado nada. Eu fazia por Só amor. por amor mesmo, Eu tinha gostar de fazer. chapinha, eu tinha bíblia, eu tinha Arrumava tudo. das amigas pra sair pra Isso, balada. a balada tinha era eu reunião que lá em produzia casa. todo O mundo. salão da É. Sheila. O salão da Sheila já existia muito antes de eu imaginar que eu ia ser cabeleireira. Só que assim, na minha família a gente tinha pessoas que tinham salão, eram 3 pessoas que tinham salão, e eu sempre amava, então era assim, eu alugava eles quando eles iam me visitar, ou quando eu ia na casa deles, assim, era aquela coisa, ai, faz meu cabelo, sabe, que fica incomodando. Caía sempre na tua mão. Isso, e aí, enfim, então assim, eu já fazia muito isso por amor, mas a minha mãe sempre tinha aquele, ai, não pode ser cabeleireira. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, não podia ser isso. E eu acho também que antigamente a impressão de salão era salão de bairro, né? Tipo assim, o que a gente tinha antigamente, assim, de conhecimento, exemplo, de né? exemplo, eram salõezinhos de bairro, assim, e daí também acho que era uma certa frustração da nossa mãe, assim, né? Ai, não, vai virar o quê? Mas tinha uma coisa também, Eduardo, que era o seguinte. Não era só por ser salão de bairro, mas era assim, não sabe o que vai fazer na vida, vai ser cabeleireiro. Também, Isso, Sabe? Era meio que um isso. subemprego. também. Né? Tipo, não deu certo, aí não foi pra lá, sobrou. foi pra cá. É que os nossos... Sobrou ser cabeleireiro. Os assim. nossos exemplos próximos eram aqueles salões na sala de casa, e não que não fosse, sempre foi. A nossa mãe não tinha preconceito com a profissão em si, porque ela sabia que era uma profissão extremamente digna, não era isso. Mas, e ela sabia que as pessoas da nossa família que tinham essa profissão tinham conseguido evoluir e tinham crescido na vida. Mas era aquela coisa assim, da mãe sempre querer que o filho estude, né? E acabava que não enxergava que no nosso mundo tem muito a ser estudado e que tem muito a ser investido. Então, é porque não conhece, não né? conhecia, não sabem como exato, que é exato. o que que a gente, pelo que a gente passa pra chegar naquilo ali, né? Exatamente. Então, assim, a visão que ela tinha era justamente esses exemplos, né, mais, assim, menores, né? O salão da sala de casa, que acabava também que ela enxergava muito desgaste, assim, por ser em casa. Então, aquela coisa que não tem fim o trabalho, que tá sempre ali trabalhando, né? Tá em casa trabalhando. Então, eu acho que era muito essa preocupação, assim, de mãe, que nós, como somos pais, também temos com os nossos Claro. filhos, né? E aí, enfim, daí nesse momento, meu marido disse, o que tu gosta? Eu disse, eu gosto muito. E aí eu tinha uma conhecida na época que estava fazendo um curso, e eu chamei ela e perguntei, o que tu tá achando do curso? E ela disse, olha, é muito cansativo, a gente fica muitas horas em pé. E os braços doem, as costas doem, tudo dói. Mas... Só te motivou. mas ela foi real. E eu sou muito assim, eu sempre digo tudo que tem de ruim, porque eu penso, se a pessoa quer de verdade, daí ela vai ir. É.
E aí eu disse, não, ok, se for só isso, não tem problema, porque eu sou professora, eu fico em pé também. Tipo, né? Já tava E, acostumado. enfim, e aí aconteceu que eu vou fazer o curso. E aí eu fui fazer o curso, iniciei meu curso no Senac, né? Fiquei lá um tempo, decidi que queria procurar um lugar para trabalhar. E o primeiro lugar que eu liguei, que na época era um dos salões assim mais maiores que tinha em Campo Bom, eu liguei para o salão, pedi para falar com a dona, que ela era mãe de uma ex-aluna minha, então conhecia ela assim distante. E aí eu disse para ela assim: olha, eu tô fazendo um curso de cabeleireiro e eu gostaria de me candidatar para ser assistente aí no salão. Eu disse, eu vou pelo valor que tu quiser, até assim, se tu quiser ir, se eu puder ir só para aprender, também não tem problema. E aí ela disse assim, não, olha só, eu tenho uma proposta melhor para te fazer. E eu disse, que proposta? Ela, posso ir na tua casa? Daí eu, tá. Mas nem imaginava que ela ia me dizer. Eu pensei, será que ela vai me oferecer para ser cabeleireira? Mas eu não sei fazer nada sozinha ainda, né? Eu nem comecei Não, ainda. é uma boa ideia É. ainda. Aí, então eu, tá. Daí ela foi na minha casa e ela me disse, eu quero vender o salão. E eu quero saber se tu quer comprar. E eu, oi? Como assim, né? E aí eu falei pro meu esposo sempre foi uma pessoa muito, assim, empreendedora. Ele disse, bom, vê que se ela aceita o teu carro. Se ela aceitar o teu carro, vamos fazer. Daí eu disse, tá, mas eu não, como assim eu vou ter um salão? Nem sei. Nunca nem fui cabeleireira. E nessa hora eu liguei pra mim e disse, tu tá louca? Diz ela, aqui comprar salão, vai se enfiar dentro de um salão, vai trabalhar até a meia-noite. Eu disse, não, mas aqui, né? E foi isso que aconteceu. Comprei o salão. A equipe, daí eu falei pra ela, eu disse, olha, eu só compro se tu conversar com a tua equipe e a gente conseguir manter essa equipe pelo menos por um tempo, porque eu não tenho como comprar e todo mundo ir embora e eu tocar o salão Sim. sozinha, eu não tenho experiência. E aí eles permaneceram comigo por um tempo, depois foram saindo, foi trocando, enfim. Mas eu sempre digo que se eu pudesse começar de novo seria diferente. Então eu já comecei com esse erro aí no início, né? Já teve um erro, mas eu não desisti. Mas não desistiu. Exato, meu primeiro erro foi essa decisão, porque eu acho que ontem a gente estava, né, ministrando um curso lá no salão, que a gente falou muito isso, da importância que é a gente começar como assistente. Porque a gente aprende muito, Nossa. muito. E eu não tive esse processo. Eu caí de paraquedas, Pulou tendo a um etapa, salão. O profissional na época que trabalhava conosco ele não tinha assistente, ele não estava acostumado a ter, então ele não fazia questão. E eu não tinha brecha assim para, né, conseguir assim aprender algo ali, porque não funcionava. Então eu tive que meio que ir engatinhando com as minhas perninhas, Descobrindo sozinha. o caminho. sozinha. Aham. Mas Mas aí eu sempre tu demorou pra atuar como cabeleireira? Não, eu Já- comecei a atuar, porque assim, aí é aquela coisa, né? Todo mundo que já fazia as coisas comigo pra ir pra festinha, as colegas da faculdade, já Viraram tinha confiança, já tinham confiança. Eu já atendia clientes. Quando eu iniciei o curso, eu fazia muita coisa. Na época era o Orkut, eu tirava foto e postava no Orkut. E eu já Não tinha pode falar essas clientes coisas, Chia. que iam na minha Orkut. casa, no Orkut, entregando a idade. Eu tinha clientes que iam na minha casa e a gente lavava o cabelo na pia do banheiro. E eu cortava o cabelo delas na sala da minha casa, porque na época eu ainda não tava. tinha. E aí, então, assim, os cabelos gigantes. E então foram pessoas que fizeram parte do processo e foram extremamente importantes, assim, porque foi ali que tudo começou. E foram todas pro salão como tuas clientes. Todas por salão. Por muito tempo permaneceram clientes, aí claro que depois vai, né, enfim. E nesse processo lá no início, tu falou, né, que esse é um primeiro erro, né? Tu te sentiu intimidada por aquela equipe porque tu era muito nova na área. Tu tinha Sim, porque na esse verdade o confronto. profissional que trabalhava no salão, ele era único e ele era a estrela do ambiente. Então, rolou muito assim, aquela coisa assim, como assim? Tem mais uma vindo aí. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer as coisas, eu fazia com tanto amor e dedicação. Na época, ele não fazia escova em cabelo nenhum. Todos os cabelos eram pranchados, assim. Então, todos os cabelos saíam com prancha. E eu, aprendendo a fazer escova modelada no Senac, né? Aquela coisa que tu passava horas dividindo o cabelo com vários grampinhos. E aí, tinha que escovar mechinha por mechinha. Eu fazia aquilo, assim, como se eu estivesse na Disney. Não sei, um negócio absurdo. Sempre digo que o momento da escova, pra mim, é o momento que eu viajo, assim. Porque eu curto ficar ali, sabe? E aí eu fazia aquilo com tanto amor e que ele começou a me olhar meio de canto, assim, o que tá acontecendo aqui? Quem que tá vindo, né? Como assim? É. E aí começou a acontecer aquela
aquela mudança da cliente enxergar também Uhum. o que eu estava fazendo ali do lado. E aí a coisa foi acontecendo dessa forma. Então, eu acho que assim, eu errei no sentido de que hoje eu escolheria entrar como assistente para aprender. Mas na verdade, foi o que eu buscava, né? Mas às vezes. Não foi uma escolha, né? Eu busquei ser assistente, mas aí acabou acontecendo. A de outra oportunidade forma. foi outra. Comprou o desafio, né? Isso. Sim. Então, eu acho que é isso. Que bela história. E tu, Eduardo? Como é que tu entrou nessa esteira? Então, estava eu com meus 11 anos, 11 anos. 11 Trabalho anos. infantil. Escravidão, né? Meu Deus, sou ser processada. Ah, tem um monte de gente que começou jovenzinho, que eu já ouvi nos podcasts por aí, tá tudo certo. E aí, eu nunca tive esse sonho de trabalhar no salão, nunca, nada. Aconteceu que a Sheila teve o salão dela e eu, meu Deus, a minha irmã tem um salão. Tipo assim, que máximo. Posso passar meu tempo livre aí? E quando tu tinha 11 anos? Quando eu tinha 11 anos. Então, pra mim, assim, imagina, eu contava para minhas colegas da escola, eu vou sair agora da aula, meio-dia, vou direto lá pro salão da minha irmã, vou pintar minha unha, pintava todos os dias a unha, cada vez uma cor diferente. Daí a Sheila fazia escova, fazia coisa, meus cabelos. No outro dia eu chegava na escola, era a única que chegava com os cabelos arrumados, com um negócio assim. Na minha comunhão, foi a Sheila que me arrumou. Eu era a única que não tinha cachinho de comunhão, porque ela sabia fazer. Porque ela sabia fazer ondulado já naquela época. Então, todas as amiguinhas da comunhão com aquele cachinho assim, o cabelo era na cintura, foi parar no pescoço, assim, porque encolheu tudo aquele cachinho. Toda plena. E o meu ondulado, de penteadão aqui, chique, maravilhosa. Então, assim, isso era muito, pra mim era muito incrível. E as minhas colegas também gostavam muito e tal. E aí aconteceu isso, eu saía da aula meio-dia, estudava até de manhã, saía e ia direto pro salão, né? Já almoçava, ia direto pro salão e passava a tarde lá. E aí, me maquiava, fazia a unha, daí a Sheila testava coisa nos meus cabelos. Mas até aí só cliente. Até aí, assim, Aí daqui a pouco eu comecei a olhar assim, né? Poxa, em volta, cortou um cabelo, tá ali pisoteando por cima dos cabelos, escovando, vou pegar a vassoura, vou varrer o cabelo. Aí foi passando um tempo, ela disse assim, vamos aprender a lavar cabelo. É que também foi surgindo a necessidade, né? A gente O salão começou a crescer. Isso, começou a crescer, daí a gente foi aumentando. Aí naquela época ainda, né, se tinha muito aquele procedimento que hoje a gente não faz mais. Então, a gente acabou tendo a necessidade de mais ajuda, né? Pode falar, eles não derrubam. Progressiva. O YouTube ainda não derruba. Não tem censura. Progressiva. A progressiva, naquela época a gente fazia, sei lá, 7 progressivas Era no o auge, dia. né? Porque ainda se tinha muito cabelo liso, né? Demais. As pessoas procuravam muito. E aí eu dizia pra ela, meu Deus, precisando de ajuda. Né? A gente foi pegando, eu pegava as filhas das manicures, vinham ajudar no salão. Era uma loucura. Sim, assim. tu já tava ali, já pegando vassoura. sabe? Nossa, na época Então- tinha uma menina que trabalhava conosco, que fazia unhas, e ela tinha 3 filhas. E ela... Vinha todas as filhas. Não, eram 3, eram 2. Duas. Vinha Vinha as duas meninas. Vinham as duas Uma tinha a mesma filhas, idade elas que eu, nos eu acho. ajudavam, e aí depois, né, pagava ali um free pra elas. Daqui a pouco já E entrou. elas amavam, e até hoje, assim, a gente se encontra, elas são clientes do salão. E... Então, é legal, assim, bota essa galera pra... pra fazer alguma coisa. E pra mim era o máximo, eu poder estar ali nesse meio. Mas é aquilo que eu falei, nunca sonhei, nunca pensei que eu fosse ser cabeleireira, que fosse ser a minha profissão. E aí eu fui aprendendo a lavar um cabelo, daí a Sheila começou a me botar pra secar também, daí fui escovando, foi indo. Quando tu viu, tu nem sabia, tu tava trabalhando. Quando eu vi, eu tava trabalhando, daí ela tava me pagando já. E aí, assim, o problema todo foi quando eu fiz 16. E a mãe não muito satisfeita já com ela, que tinha o salão, em vez de estar E dando as aula. duas ainda. Tinha mais eu. A má influência que levou pra mau caminho. Aí minha mãe me olhou e disse assim, agora tu vai procurar um emprego que assine tua carteira. Porque tu tem 16 anos. A síndrome da carteira assinada. Daí eu falei pra mãe, mãe, que eu vou trabalhar de carteira assinada. Tá, se é por isso, vamos assinar tua carteira, então. Trabalha Aí pra rolou mim. aquela conversa de verdade, tá? Mas tu quer continuar aqui, eu assino a tua carteira. Mas eu tenho que saber se tu quer, né? Porque também não adianta... Aí assinou minha carteira. Aí trabalhei Acabou o problema. de carteira assinada, acabou o problema. Mas Aí a mãe eu- ficou Mais ou satisfeita menos, ou mais não? ou menos. Não, porque eu ainda, né, tava Tinha que ali. fazer faculdade. Não, e Ainda ela não já tava sabia na qual era o época. caminho, né? Exato. Ainda não tava na época, assim, de fazer aquela escolha final, né? Aí fui me aproximando do terceiro ano do ensino médio e eu não tinha vontade de nada.
Eu tinha assim, sei lá, gostava das coisas mais difíceis. Assim, eu gostava de física, eu gostava de química, eu gostava de artes, porque sempre gostei, assim, dessa questão Já de. tinha o lance da Isso, mas eu nunca levava pro lado artístico cabelo, né? Era sempre, fazer vários desenhos. Teve uma época que eu fazia croquis de moda, achava que eu ia fazer daí moda. Aí eu também, a mãe disse, mas daí tu vai ser costureira. Sim. Daí, né, enfim. Uma escapou de ser costureira, vai ser a outra. Isso, daí várias coisas assim. E aí eu cheguei pra mãe, eu falei, mãe, não tem nada que eu queira fazer. Tu quer que eu faça algum curso, alguma faculdade? Tu pode escolher, mas tu paga. Se tu vai pagar, eu faço o que tu quiser. Quer que eu faça medicina, quer que eu faça engenharia, quer que eu faça direito, o que tu quiser, mas tu vai pagar, porque do meu dinheiro eu não vou gastar com isso, sendo que eu não quero. Não tem nada disso aqui que serve pra mim, não quero. Mas eu sei o quê? Tua irmã fez faculdade, como é que tu não vai fazer? Porque pelo menos ela fez, ela tem, né? Ela tem um diploma. Tem. Ela tem, daí ainda Usa comecei a me bastante. ferrar com isso Nossa, aí. gastou. Comecei a me ferrar, porque ela tinha o tal de diploma e eu não queria ter. Eu disse pra ela, não, tu vai pagar, tu pode escolher. Não paguei pra tua irmã. Eu disse, acabou, foi uma guerra. Durou alguns A diferença meses. da Duda pra mim é que é isso, ela faz a guerra e ela persiste. Eu já fico assim, tem que agradar a mãe. filhinha da Coração mais mamãe, mole. tinha que eu sou agradar. super... Eu já era ruim da história, no caso. Mas tudo bem, passou. Deu. Não, tu abriu uma negociação, né? Beleza, eu não tô dizendo que eu não vou E eu, fazer, e eu, mas e faz eu, tua e parte, eu então. sinto de não conseguir ser essa pessoa, porque olha quanto eu perdi de tempo. Perdi não, porque a gente aprende, né? Aprendi, enfim. Conhecimento, fica. nossa. Quer dizer, não lembro de mais nada, né? Mas tudo bem. Sem botar em prática, às vezes também não adianta muito. Mas assim, foi um baita de um investimento. Se eu tivesse ido direto ao ponto, o valor que eu investi na faculdade, olha quanto curso poderia ter feito. Mas é por isso que a gente pode errar, mas não isso desiste, aí. entendeu? Não É isso aí. desistimos. E aí, até então, assim, o meu amor não era tão grande, assim, como é hoje, como veio a ser depois. Mas era aquilo, eu não queria fazer nenhuma faculdade. Eu, sinceramente... Estava feliz onde Eu estava. tava feliz, eu gostava Tava curtindo daquela o que tava coisa rolando, né? artística, daquilo... E aí, meu Deus do céu, de pensar que eu tinha que voltar pra dentro da sala de aula me dava um negócio. Que eu não gostava, eu me sentia presa, assim. E daí, assim, eu sempre fui muito péssima. Aí falava que ia ter prova, eu já me dava um chilique, porque eu sempre fui muito dedicada. Mas aí, tipo assim, eu tinha que me dedicar 100% àquilo e eu tinha que daí conseguir a melhor nota. Se eu não conseguisse a melhor nota, pra mim não servia. Então daí eu pensava, meu Deus do céu, eu vou voltar pra essa vida e depois ter que ficar estudando e coisa que eu nem quero, que eu não gosto. Enfim, fiz a guerra com a mãe, depois passou. Durou uns meses, o bico lá ficou de cara comigo. Depois passou. Mas passa. Passou. E aí, eu acho que eu comecei a atender quando eu engravidei. o Francisco nasceu, né? Quando tu parou de atender, no caso. atender. Daí, nesse meio tempo, vieram cabeleireiros, foram cabeleireiros, enfim, tinha um outro menino trabalhando no salão. E quando a Sheila precisou parar de licença, o menino foi embora. E era só a Sheila e ele. E o salão ficou... E aí, a Sheila me olhou e disse assim, tu vai atender as minhas clientes. E até então, eu era só assistente. As minhas clientes, Mas se já quiserem... havia uma confiança muito grande, porque Sim. eu nunca tive problema em passar tudo que eu sabia para quem fosse que estivesse comigo. Então, isso sempre foi, assim, muito aberto, eu sempre ensinei, eu sempre quis muito que as pessoas soubessem fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí, então, isso acontecia o tempo inteiro. Então, sempre a gente estava fazendo um cabelo, eu estava explicando, e até hoje eu faço isso. Essa semana eu estava fazendo semana passada, uma mecha, e eu estava explicando por que eu estava selecionando a mecha daquela forma, para assistente que estava me ajudando. E eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Então, acho que a cliente, ela já se sente confiante, porque ela sabe que quem está do meu lado Tá aprendendo. sabe o Tá que eu tô aprendendo, fazendo. sabe? Não, e tu, em Entende? contrapartida, curiosa, que queria saber de tudo e tava o tempo inteiro prestando Isso. atenção. E eu era aquela assistente que passava o tempo inteiro, assim, vidrada, cuidando E aí, do eu acho que lado. nesse período que eu estava grávida, tu começou a me ajudar a aplicar, a gente começou a aplicar De mechas de duas, dupla. verdade, verdade. Pra eu pegar um pouquinho da prática. Então, assim, e era eu já louco. tinha o conhecimento, mas não tinha agilidade, E né? era a louco, gente porque precisava olha agilizar. como a gente aplicava, metade de cada uma. Não era nem, tipo assim, uma atrás e a outra na frente. Era Era metade. dividido ao meio. Dividido, E e no tinha que ficar final igual. tava lindo, ficava Mais igual, perigoso, sabe? é. E eu não sei qual que era... Porque normalmente Mas é que a o gente tinha segredo é... tanto- A nossa assim, conexão sempre foi sintonia, muito assim, grande. né? Que... É. E aí, quando a Sheila parou de licença, o outro cabeleireiro que tinha foi embora e ela disse, agora as minhas clientes que precisarem de horário, Vão te te vira. Aí eu fiquei um mês fora.
E quando eu voltei, ela já tava com Voando. cartela de Dale, mexe pra lá e mexe pra cá. cliente. Vamos. E é muito louco, porque agora eu paro pra pensar. E daí, assim, tem clientes que desde a primeira vez que fez comigo até hoje, elas fazem. Tem Continua. várias, tem muitas. Uhum. Inclusive, muito obrigada pela confiança. Mas, final do ano, agora passado, teve uma que eu refiz o cabelo e aí eu disse pra ela, Dani, como que tu confiou em mim? Eu tinha 16, 17 anos, eu acho. E tu foi fazer teu cabelo até hoje. Ela disse, querida, só tu bota a mão no meu cabelo, só tu faz e tal. E é muito louco, eu paro pra pensar. E às vezes eu fico assim, gente, como que as pessoas, né? Mas acho que muito veio da É muito Sheila. gratificante É. ver Ter esse passado a resultado, confiança. assim, né? Mas também o que tu passa, né? Porque, tipo, tu ter confiança na hora que tu tá executando, sim. passa uma segurança pra cliente. Com É. certeza. Tu sabia que tu tava fazendo o que tu fazia com ela. Talvez a primeira, sozinha, tu possa ter ficado um pouco nervosa, mas depois que a primeira deu Deu certo, certo, só vai. aí tu já sabe, tipo, não, agora daqui pra frente só vai. E eu Eu sempre também, fui. às vezes eu olho assim, olho pra trás e fico pensando lá nos primeiros cursos, sabe? Quando eu olho, eu fico pensando, nossa, como era ruim. E as pessoas gostavam. Sim. Só que tu começa a achar que tu era ruim Porque tu porque já tá muito tu bom. já melhorou né? muito. Aí tu olha e diz, não, não é que tu era ruim, era que tu fazia de diferente. Era o Ah, que e tu também conseguia naquela moda época, né? da época, né? Isso Era vai melhorando. coisas né? diferentes, assim. Então, E a Mas gente hoje já nunca são. Desculpa te interromper, mas quantos anos já de profissão tu tem? a vida é toda do salão, né? Não, Dois mas assim, Começou a Atendendo, atender. vai fechar 9. imagina, sabe, já é uma Uhum. trajetória enorme. Tu falou 14, né? São só 5 anos de diferença. É. Então é uma jornada, sabe? 9 Sim. anos de profissional. Sim, demais. E tu ficou como Demais. auxiliar quanto tempo pra 5 virar anos. cabeleireira? 5 anos eu atendi. 5 anos. Por aí. É É, louco? uma boa trajetória. E eu sempre digo, assim, ontem até no curso que a gente estava ministrando para assistentes, eu disse para as meninas que eu sou muito grata, que hoje em dia, na verdade, os auxiliares não querem mais passar tanto tempo como auxiliar, né? E a gente também acha que, né, tem que andar a coisa. Eu fiquei 4 Mas- meses. Mas eu fui muito grata, assim, a todos esses anos, porque eu peguei de tudo, sabe? Eu aprendi tudo desde... E isso Ah. trouxe uma bagagem de confiança, né? Como tu falaste, Aham. que talvez é justamente por ter visto tanta coisa acontecer, que, né? Eu dessa senti, forma, eu daquela juro que forma. assim, às vezes pode parecer meio, nem sei que palavra usar, mas eu juro que eu, depois desses 5 anos, eu pensava, não, qualquer coisa que vier vai dar certo, o que precisar fazer, eu vou fazer. Se E sentia eu confiante. sempre tive muita confiança. Então, eu sou aquela profissional, assim, que eu tô sempre muito confiante. Pra mim, o meu trabalho é o melhor que tem, deu. E se a cliente vem até mim, porque ela sabe do potencial e tudo mais. E assim, sei lá, se tô lá no lavatório e, sei lá, aconteceu alguma coisa, não saiu bem como eu esperava, eu vou demonstrar que tá tudo perfeito e no final vai estar perfeito. Então, eu não vou demonstrar que, lá no lavatório deu alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou fazer tudo Tu no mantém a silêncio. tua segurança eu mantenho ali. a minha segurança, vai ficar lindo o teu cabelo, relaxa, fica tranquila. E no final eu entrego aquele resultado. Então, Sim. tá tudo certo. É que o grande segredo, eu acho que é justamente isso. A gente pode errar, mas a gente tem que saber como corrigir. Né? E eu É. acho que isso sempre foi um lema pra gente, assim, a gente ter que entregar o resultado final perfeito. Então a gente percebeu que tem alguma coisa que não era bem isso que a gente queria. Que a gente sabe o que fazer pra chegar naquele resultado. Mas tu sabe qual é o profissional que tem medo de errar? O que não sabe por que corrigir. deu certo. Ah, O que não sabe por que deu certo, ele não vai saber quando deu errado. uhum. Tem gente que olha, por exemplo. Ficou lindo isso aí, mas nem sei o que eu fiz. Isso, eles vão lá e trabalham com vocês. Eles Péssimo. olham vocês fazendo e eles enxergam. lá. Não, elas usam aquilo dali, elas fazem dessa forma. E ele sai fazendo assim. Uhum. Até que chega um cabelo que não se comporta daquela forma. Porque cada cabelo é um cabelo. E aí, quando dá diferente, ele não sabe corrigir, porque ele não sabe por que deu certo. Uhum. E aí ele se perde. Então, muitas vezes num curso eu perguntava, por que tu usa o cinza para matizar o dourado se tu sabe que tem que usar o violeta? Ah, porque a profissional que eu trabalhava usava. E aí, tá, mas e por que ela usava? Não sei. E ele usa aquilo porque ele pegou aquela fórmula pronta e ele acha que aquilo ali vai Vai dar funcionar certo pro resto da pra ele. vida. Então, quando der errado, ele não vai saber. Por isso que vocês se sentem confiantes, porque vocês sabem por que dá certo. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. E às vezes pode acontecer de dar errado por N fatores, sabe? Por um descuido ou por um produto que
não deu certo. Aliás, tem uma história fantástica que nós Tem. temos que trazer de um produto que escorreu, né? E a gente não vai Tenho. esquecer dessa daí, né? A Tem. gente foi cobrado pra Não, lembrar tá disso. anotado aqui, ó. Mas assim, deu errado, beleza, mas aí tu olha e diz, puxa, isso aqui deu errado porque o produto escorreu, isso e aquilo, tá, agora eu vou consertar, né? Não é o melhor cenário, mas tu sabe como consertar porque tu Isso. sabe por que que deu certo e por que que deu errado. Então, esse para mim é o caminho. Existem muitos profissionais hoje que eles estão fazendo as coisas, mas eles não sabem por quê. E nem Que viu aonde na eles... internet. Porque viu, né? E Porque que tá viu dando ali. certo, porque tá todo mundo fazendo igual. Exatamente. Mas eu quero saber desse papo. Bom, então, Esse foi o pior? sim. Foi o pior Na que deu, verdade, assim? o único que eu consigo lembrar, assim, que foi uma coisa... Esse é o traumático. É... Que tipo assim. Não chegou a ser um trauma, mas é inesquecível, né? A gente vai lembrar sempre. E... Eu acho que, tipo assim, é um que tu resolveu, mas não ficou no resultado que era pra ser, digamos assim. É, teve que ter muito trabalho, né? É. É. Mas me Tu quer que eu conta aí. conto? Claro, Então, eu quero vamos saber. contar. Então, Sabe por que que eu quero que tu conte? Porque tem um monte de gente que tá ali do outro lado e já passou por isso e morre de vergonha de contar. E eu quero que eles percebam que vocês estão aqui com sucesso, né? Vocês estão hoje plenas na profissão de vocês, mas que vocês também passaram por isso, É. sabe? e a gente pode passar sempre, Todo mundo né? vai passar. Enfim, pode acontecer pro resto da vida. Mas conta A pra gente, depois que a gente erra, a gente procura não errar mais de novo naquele erro, né? É. Porque daí a gente já pegou, já tem a experiência aquilo ali. Exatamente. Então, a gente, no salão, assim, a gente tem por prática, sempre o assistente ser o responsável por nos comunicar quando tá acabando algum produto, algum material, ó, aqui tô usando a última leva, tem que fazer pedido, enfim, porque eu sou aquela pessoa que faz de tudo um pouco, né? Então, eu faço pedido. E aí, nesse dia, né, eu ia aplicar uma mecha de raiz com o alumínio, aquele normal de raiz, plaquete. E aconteceu que eu estou na metade do cabelo, quando eu estou chegando no topo, Logo no topo. logo no topo, Logo onde aparece. a parte que é o grande finale do trabalho, né? A assistente veio para mim e disse assim: acabou o papel alumínio. E eu, de noite, porque essa cliente sempre vem às 5:30 da tarde, né? A loja já tinha fechado, né? Até poderia ter buscado no mercado, mas naquele momento a gente fica tão Dá o assim, pânico, né? É. Dá o pânico. E aí eu disse pra ela, bom, a pessoa se acha super, né? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos aplicar com o papel mais durinho, aquele que a gente usa na ponta. Tá. Mas é aquele cabelo com a mecha colada na raiz, que vem nascendo lá de dentro, assim, super Não mechinhas. pode ver nada. Não, nem mechas milímetro. finas, num cabelo super escuro, assim, na altura de 1,3. E aí, vamos aplicar assim, vai dar certo. Sempre fui muito, assim... Positiva, aquela pessoa otimista, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vai dar certo. E eu sempre digo que eu sou muito adaptável. Eu consigo me adaptar. Nesse dia não deu certo. E aí, eu disse, vamos aplicar. Continuei aplicando o cabelo. Na hora de lavar, adivinha o que aconteceu? O cabelo da cliente era igual uma onça. Mechas ecológicas. Ai, Com uma onça ou uma zebra, é né? isso aí. E aí, o manchou. problema não era nem do produto em si, e sim do papel, né? Que não... A gente Não era sempre, a propício vida para. inteira, a gente trabalhou. Quando eu comprei o salão ali naquele tendel, aquela escolha, o salão, ele trabalhava com marcas que não era bem o que eu acreditava, assim, não era o que eu gostaria de trabalhar. Eu sempre fui muito fã de um salão que era referência na cidade de Sapiranga, e eu sabia que lá eles trabalhavam com vela. Então, a minha vida inteira, o meu sonho era ter uma marca que pudesse me dar aquele resultado que eu sabia que era de confiança, assim, que não ia ter problema. E aí, a vida inteira a gente trabalhou, né, com a vela. Isso sempre nos deu um suporte e uma segurança muito boa, porque a gente sabia que era um produto que não escorria, Sim. que não ia ter chance de erro. Só que naquele dia o produto não era o produto que tinha escorrido, era o papel que tinha escorrido. Papel Porque pesadinho. o papel, eu sempre gostei muito de aplicar o papel muito justo na cabeça, fazer aquela dobradinha do lado, para ficar o trabalho bem seguro. E nesse dia não tinha como fazer isso, porque o papel era duro. Não era o E ele não apropriado. dava nem a Não dá curvatura, e ele né? é um Ele papel fica erguido, pesado, ele é né? pesado. Daí vai... Enfim, um cabelo fino. Ai, tudo para dar errado. E deu errado. E aí, na hora do lavatório, e agora, né?
Daí rola aquela conversa com a cliente assim, o que tu acha da gente fazer uma mecha esfumada hoje? Vamos esfumar tua raiz, tá na moda. Tá na moda, Diferente. tendência, vamos fazer um esfumado, porque aquela altura do campeonato, mesmo que eu dissesse pra ela, deu ruim, vou ter que fazer tudo de novo. Que horas que eu ia sair? Ela tem filhos, marido, aquela coisa, não tinha como eu propor isso pra ela. É. Mandar ela pra casa com o cabelo todo manchado, tava fora de cogitação. E tu nem Eu ia disse- conseguir resolver, porque tu não tinha o material pra Não, fazer aquilo ali, Isso, né? mais daí, papel vou pra buscar, sei lá, enfim. Ai, daí rola aquele pânico, mas enfim, né? A gente disfarça, faz a plena. E eu disse, vamos fazer uma raiz esfumada. Tá, daí, tá, expliquei mais ou menos, mas acho que ela também a vida inteira fez do mesmo jeito, não Detalhe. entendeu. Nem entendeu ela muito, tem, né? O cabelo dela é na altura de um 3, a filha dela é ruiva e ela tem uns novinhos que nasce ruivo no cabelo dela. Sim, Nossa. aqui na frente. Aí ficou E aí- depois parecendo que era culpa do erro, digamos. Claro. Mas era os cabelinhos dela de verdade, né? É, e aí ela até hoje ela tem esses cabelinhos ruivos aqui na frente. Sempre que ela chega, a gente olha eles pra mostrar que eles estão Que ali. estão ali, Que não já né? tem tava, nada a ver que com o nasceu. processo. E aí Sim, porque ela. aí depois parece que tudo faz parte Exatamente. do erro, né? E aí eu esfumei o cabelo, mas ela tá na hora assim, sabe? Mais ou menos, tá? Aí depois, pra ajudar ela a fazer progressiva. E aí, quando ela foi Clareou fazer tudo. a progressiva, adivinha o que aconteceu? Abriu tudo aquilo que eu tinha esfumado, a mancha Ficou apareceu. laranja. E aí o meu cabelo não ficou lindo como sempre fica, e eu não sei, não tô gostando, e as pessoas estão dizendo que não tá igual, e eu, não, vem aqui. E aí, Vem que eu resolvo. vem aqui. E aí a gente refez, refiz todo o cabelo dela. E ela continuou sendo minha cliente, veio na semana passada ainda. E a gente faz agora sempre do mesmo jeito, eu nunca mais. Sempre confere o papel Sempre antes de é, começar. Não, agora eu tenho Então- certeza que tem quilos de papel lá, né? Não, Que- sempre tem rolos muito e rolos. papel. Quando papel, te papel tá- não falta. E se um dia faltar, corre no mercado. É. Mas sabe que eu acho assim, ó, o cliente ele não se importa, né? Claro, ele não é que ele não se importe, ele não gosta quando alguma coisa sai errado. Claro. Mas assim, ele aceita alguma coisa sair errado. Sim. O que ele não aceita? É tu não resolver. Isso. Ou tu demorar a resolver, sabe? Ou fazer de conta que tá tudo É, certo. eu né? parto do Não, princípio que a não é escolha isso. é do não cliente e que eu tenho que satisfazer a vontade dele, Exato. não a minha. É. Isso Então aí. eu sempre cuido muito isso assim, se a cliente não ficou satisfeita, mesmo que ela tenha me pedido algo e eu tenha entregado aquilo que ela me pediu, mas às vezes acontece, né, da cliente não se adaptar, E ela às fez vezes uma mudança. que Seguir não- muito uma moda, uma coisa que a blogueira fez tal coisa. Agora veio o cabelo da Virgínia que ela abriu o fundo e ficou. E daí tem gente que às vezes, eu quero também, faz assim. Só que tu olhar no cabelo de uma pessoa É. que tá lá toda produzida e depois tu te olhar na frente do espelho é outra coisa. Tem Não tem um monte nada de fatores a ver. que tu não tem, né? Pra aquilo Não, dali. e daí assim, ó, às vezes tu não tá preparada pra aquela mudança não tem a ver com a tua rotina, com a tua vida, com a tua fase, então não. E eu acho que isso é o que mais pode acontecer, assim, não que a gente tenha depois tido mais alguns erros gravíssimos assim, mas acontece das clientes quererem uma tendência, alguma coisa do momento, ou, minha amiga fez assim, quero fazer também, e não raciocinou, tipo assim, será que vai ficar bom pra mim? Será que Sim, não só, vai? só queria. Só queria, É. e aí depois quando Agora olha, tem muito tipo, essa questão das cartelas de cores, É, né? O pessoal às aham. vezes faz ali a colorimetria e chega pra gente, porque lá na minha análise deu que o meu cabelo ideal é esse, mas a gente olha e às vezes aquilo nem tá certo, Não sabe? vai rolar. E a cliente, às vezes, assim, acontece bastante de ter, tá vindo pra mim clientes que a vida inteira fizeram uma mecha mais fria, um tom mais loirinho, assim. E agora a E moda aí é quente. sai, não, e daí sai na tal da cartela que a cor de cabelo que favorece ela é quente. E aí ela vem e diz, não, eu quero entrar na minha cartela. E tudo bem, se tá certo, tá certo. Pode ser que sim, mas ela não tá acostumada com isso. Uhum. Então a Ela vai primeira se impressão assustar. vai Aí ser ela olha e diz, tá amarelo, não sei o quê. Mas Tá, e agora sim, né? Tu tem 9 anos de estrada. sim, E no início? Pra convencer elas que tu realmente tinha o. é Não. difícil e é difícil até hoje. Até hoje ainda. Eu passei por isso hoje de manhã. É. Sim, porque tu tem um aspecto muito jovial, né? É. E às vezes a cliente chega lá e, E- você é atendida por essa menina e, E ela nem será sabe que o que ela ela tá fazendo. será que ela realmente Mas sabe? demais, assim. Eu vou dizer que depois que eu cortei meu cabelo, resolveu um pouquinho. Porque quando eu tinha um cabelo bem longo, eu acho que todo mundo achava que eu tinha sempre 15 anos. Passava mais jovem Pra ainda, sempre né? 15 anos. Depois que eu cortei, mudou um pouquinho, assim. Mas, nossa, demais, demais. Logo no comecinho não foi tanto problema, porque as clientes que vinham eram as da Sheila, Sim, que já já te me conheciam. conheciam. O problema começou a acontecer quando começou a outras clientes indicarem o meu trabalho pra gente que não me conhecia.
Aí quando chegavam E te lá no encontrar... comecinho, a gente não tinha Instagram. Já não era mais também o Orkut, era Facebook, Era mais ou Facebook. menos. Mas Só que não eu tinha também tanta não era cultura de da não foto, de tinha, demonstrar. a gente tinha até vergonha de tirar foto de frente da cliente, Era então eu só não as cortinas tinha. de cabelo, Eu né? não tinha muita divulgação do meu trabalho e também eu não tinha divulgação da minha pessoa. Então eu entrava na minha página, era só cabelo e ninguém sabia quem eu era. Que depois eu aprendi que isso estava totalmente errado, mas né, a gente erra e não desiste. Boa. E aí acontecia muito. Uma, né, sei lá, fulana veio fazer o cabelo comigo e indicou pra tia, pra Dinda, não sei o quê. E a Dinda e a tia não sabiam quem eu era. Elas só sabiam que a fulana tinha me indicado. Chegava lá no salão, eu tenho horário com a Eduarda. Chegava a Eduarda desse tamanho, assim. Olá, É tudo tu? bem? Vamos passar, prazer, Eduarda. É tu que vai fazer meu cabelo? Sim, eu sou a Eduarda. Nossa! Sem nenhum pudor, né? Teve uma. Não, mas a maioria das vezes elas se continham, assim, tipo, parava por ali. Teve uma que disse, mas tu sabe alguma coisa? Não, vou arriscar agora. E daí eu sempre fui tão confiante e assim, tão tinhosa nesse ponto, que quando isso acontecia, eu fazia questão de falar da forma mais técnica que eu poderia. Tipo Pra assim. dar realmente tipo o show, né? Toma, tu queria saber se eu sabia? Agora eu sei. Então aqui. Então eu falava todos os termos, aquelas coisas aradas que a gente aprende lá no início, na vela lá, no Color Creator, tudo um monte de técnica, de isso daqui. Falava. Porque isso, porque esse ângulo, porque não sei o quê. Falava. E a pessoa ficava assim. Aí no final não dava outra, né? Tipo, amei e tal, não sei o que, mas eu sofri muito. Agora passou um pouco, assim, mas nossa, era direto. Chegavam no salão sem saber quem, né, Uhum. aparência, como era, enfim. Ai, nossa, tu que é Eduarda. Eu tava contando agora há pouco isso, né? Nos bastidores. Tu não deve lembrar disso, mas um Color Creator que tu fez comigo. Uhum. E eu me lembro exatamente num dia, tu sempre é uma pessoa que te relacionou com todo mundo bem, assim, né? Sim. Tu ficava amigo de todo mundo na turma. E eu me lembro que um rapaz te chamou assim, menininha, faz tal coisa. E eu me lembro que tu saiu do giro. Que tu deu uma surtada com aquele menininha, faz tal Menininha. coisa. Aham. E aí eu É. ainda disse, tem coisa por trás. Em algum momento ele já tinha te destratado de alguma Sim. forma. Mas aquilo soou tão mal, porque era tipo, ele é um cara mais velho, não sei o quê. Aham. Ô menininha, faz tal coisa. E eu me lembro que aquilo te Sim. tirou assim, ó. Eu não lembro do momento, mas eu acredito que deva ter E aí tu foi, bufado. e aí na hora de apresentar o cabelo, Dizem tu que as apresentou o pequenas são cabelo. mais... Sim. Mas é porque vocês sabem, vocês são mulheres, então todo dia vocês têm que matar 2, 3, 4 leões. É muito mais difícil. Sim. E aí, né, sendo mulher, sendo jovem, sabe? E aí tu vê homens fazendo esse tipo de coisa, querendo te colocar pro lado, ou tu te impõe, né? Sim. E chega chegando, ou senão realmente vai ficando pra trás. Sim. Não. Então eu me lembro muito bem disso, eu nunca esqueci daquilo lá, porque Sim. se ele tava. Acredito que ele não tenha feito isso pra te intimidar. Não. Mas se tivesse, Tava ele tomou ferrado. uma invertida tão grande que quem se intimidou e ficou encolhido no curso foi ele. E eu porque acho foi lá e que te impôs. que por eu ter precisado sempre me provar para as pessoas, eu acabei tendo isso já. Reagindo. Naturalmente. É natural. Então, assim, se a pessoa É. tem dúvida, não, eu sei o que eu tô fazendo. Dá Uhum. licença, sabe? E é isso, assim, hoje de manhã também chegou uma cliente, ela acho que não tinha pedido preferência por profissional nenhum e caiu na minha agenda. Eu recebi ela e tal, lavei, porque de manhã nossa assistente não vem, então ela vem só de tarde. Recebi, lavei o cabelo, passei pra cortar. Aí eu comecei a desembaraçar o cabelo dela, ela disse, é tu que vai cortar meu cabelo? Daí eu disse, sim, sou eu. Ah, tá, é porque eu quero te dizer como eu quero, mas eu ia chegar lá. Tava desembaraçando pra começar, né, a A conversa. gente faz aquela análise, né? Vou Pra olhando, frente, ó. isso, daí, né, mostra o comprimento, ó, teu cabelo tá assim. Então, daí também eu já pensei, mas que saco, eu ia chegar lá, eu odeio que alguém me pergunte alguma coisa se eu ia fazer já, sabe? Ou que me mande, coloca essa caneca aqui, e eu ia colocar a caneca aqui. E aí eu pensei, ai, meu Deus, tá, não, hoje não é dia de se estressar, né? Hoje eu não Não, posso. hoje não. Calma. Aí depois tudo certo também, saiu adorando. Eu acho que essas situações, assim, a gente depois fica avaliando e pensando o que eu poderia ter feito diferente pra que isso não aconteça mais, pra eu me aborrecer com uma coisa que não precisava, né? Eu acho que são coisas que no dia a dia a gente vai Vai aperfeiçoando, vai aperfeiçoando. Eu acho que hoje o principal nesse
as clientes hoje elas estão muito... Elas sentem que elas têm muita informação, sabe? Elas conhecem muito do nosso negócio. Então elas chegam ali com a certeza de que elas entendem de tudo que tu vai fazer. Sim. Eu acho que uma das coisas que tu falou, de usar o termo técnico e tal, de se impor, ela ajuda. E tem outra coisa que agregado a isso vai ajudar também, que é a orientação. Então, assim, eu sou a profissional, eu vou lavar o teu cabelo, nós vamos cortar, nós vamos, sabe, quando tu faz tudo assim Sim. antes, ela já dá aquela, tá, beleza, então tá. Sim. Então, assim, já chegar e orientar, né? Eu já falava num curso hoje pela manhã. A cliente, ela não pode ficar dentro do salão sem ter uma orientação correta do que Sim. está acontecendo, porque senão ela começa a gerar dúvidas e ela começa a criar Uma a historinha, paranoia. a paranoia. Então, tipo assim, tá, mas só um pouquinho. Ali, na cabeça dela, já tinha pensado, tá, essa eu aqui é vou auxiliar cortar. e vai chegar o... Não, e eu acho também que ela pensou que eu ia sair cortando o cabelo dela sem, É, sem sem perguntar perguntar. pra mim. Mas ela ainda tava Super na criativa, dúvida. vamos lá. Mas imagina, ela tava na Sim, dúvida pelo com seguinte, certeza. tá, eu vou num lugar, sempre tem um auxiliar que lava e vem o cabeleireiro. Então, ela é auxiliar e agora vai vir o Vai vir o cabeleireiro. cabeleireiro. Só que o cabeleireiro não chegou. É, tipo, tá, mas é tu que vai cortar, sabe? Então Sim, é isso. sim. Quanto mais a gente orienta, mais Menos fácil chance fica. de- Aham. É. Agora que tu vai encontrar gente o tempo É que a inteiro. gente saindo também, às disso. vezes, cria uma rotina tão robótica, computadorizada na nossa mente, É. que na cabeça da Duda, assim, todo mundo sabe quem eu sou, Uhum. né? Porque normalmente é isso, as pessoas nos conhecem pela rede social, enfim. E nesse caso ali era um caso à parte. Eu acho que ela não sabia Não, quem a Duda eu era. até comentei, eu disse, nossa, é estranho, porque geralmente quem vem até nós, mesmo sem nunca ter, né, sido Vindo, cliente, já sabe quem a Já gente conhece. sabe quem é, sabe, né, Ou quem pelo são menos os dá uma profissionais. pesquisada antes, né? Porque eu pelo menos não, né, Mas não a vou gente fazer. ainda encontra alguns casos que não, É, que a pessoa sim. vem pelo salão em si, eu vou lá no estúdio porque... Isso. E aí chega lá, não sabe, não Isso. É, porque vocês são a referência ali agora, É. né? Então, Obrigada. assim. É, não, vocês são a referência hoje da Sim. cidade. Então, muita gente, quando decide assim, não, agora eu quero fazer uma mudança de verdade. Não, aí agora eu vou lá, então. Sim. Sabe? Porque até acabam fazendo serviço em outro lugar. Mas assim, eu quero alguma coisa. Hoje me aconteceu Né? isso. Então, Veio vou uma lá. cliente, eu recebi ela também. Daí primeiro passei na cadeira, olhei o cabelo seco. E quando elas vêm com cabelão, assim, e é uma pessoa nova, eu já penso, vem mudança boa por aí. Uhum. Porque normalmente é isso. Preciso fazer uma mudança, vou lá no estúdio. Não vou E arriscar. foi exatamente o caso. Daí eu, né, analisei o cabelo, a gente conversou, olhou a referência, fui lavar. Quando eu voltei pra cadeira, eu comecei a fazer o trabalho e eu já rola aquela conversa. Tu já veio aqui, eu sabia que ela não tinha vindo, porque eu já sabia que era o primeiro agendamento, mas é o início da conversa. Tu já veio aqui no estúdio, Não, é a primeira vez. Eu disse, que bacana e tal. Daí eu já deixo a pessoa falar mais um pouco. Aí ela disse, é porque eu queria fazer uma mudança. Daí eu pensei, eu preciso ir num lugar que eu Foi. confie. Reto. Então eu acho bacana isso, assim, porque nessas horas a gente vê que tudo aquilo que a gente vem engatinhando, passinho de formiguinha, começa Tem reconhecimento. Vocês lá vão ter dois efeitos agora, tá? Um deles é esse, que as pessoas vão procurar vocês quando elas tiverem. Não dá pra errar, sabe? Eu tenho uma festa, não sei do que. Essa aqui eu não posso errar, vou ter que ir lá, sabe? E tem outro efeito é que vai ter gente que vai passar na calçada e vai dizer, não posso entrar aí que é muito caro. Isso sempre Isso a gente acontece. passa. A gente Acontece, passa né? desde o começo. Exato, por quê? Porque o salão é muito imponente, né? Ele é bonito, ele chama atenção. Vocês já são conhecidas na cidade. Então, o pessoal, eu me lembro quando eu trabalhei no Hugo do Iguatemi, eu me lembro de estar parado na porta, eu e um amigo, a gente olhando o movimento do shopping. E aí eu me lembro de passar duas pessoas e uma falar pra outra assim, nossa, aí não dá nem pra entrar, se tu entrar, tu deixa a tua vida. Aí nós ficamos olhando um pro outro assim, mas a vida pra quem? Porque pra nós não vem tudo isso, né? Porque as pessoas só de olhar, elas se assustam Sim. com aquela imponência e elas imaginam que vai ser a coisa mais absurda. Sabe, Leandro, que a gente tem um público hoje que é um público muito discreto. A gente não tem aquele público que vem pra aparecer, assim, que vem pra dizer, fui no estúdio. Não, a gente tem um público muito discreto de pessoas que gostam de um trabalho bem feito, de um cabelo bem cuidado, daquela coisa da saúde do fio, e que elas nos defendem muito. Porque elas escutam de outras pessoas, tu vai lá naquele salão caríssimo, não sei o quê. E aí elas dizem, caríssimo por quê?
E aí, Que aquela caro hora pra que elas ti. rola aquela aquele super discurso, assim, por parte delas, que é o Sim, melhor, elas- né? Não, escuta aqui, Elas são fãs, deixa eu né? te Elas dizer. são, e É. elas dizem assim, não, mas não é assim. E acaba que rola até aquela discussão assim, mas quanto tu acha que é? Porque às vezes as pessoas imaginam algo Imagina um absurdo, né? que aí quando elas vão ver é o mesmo valor que elas estão pagando para ir em outro lugar. E elas É. idealizaram, imaginaram algo que Que não Que é não real. Que não é. Tá, tu puxou uma coisa que eu gostei. Queria chegar aí. Foi bom que tu puxou o negócio. Hum. Tu falou que os clientes que vão lá, elas são super discretas e tal. Vocês sempre foram super discretas. tu acha? Tenho certeza. Vocês sempre fizeram o trabalho de vocês e vocês sempre foram super discretas. Amiga, acho que a gente sempre foi discreta até demais. Exato, É, Porque é aquilo que a gente já vem a conversando. gente veio no carro debatendo esse assunto. exato. A gente, Vocês na verdade, eram vem há assim. um tempo falando sobre É. isso, Só sabe? que aí virou a chave. Chegou um momento que vocês meio que deram um estalo assim, tipo, tá, e aí? Nós vamos ficar aqui, assim, atrás do balcão, sem olhar pra lá ou fazer o pessoal. E aí que eu quero entrar por esse caminho. Recentemente, vocês lançaram o podcast. Sim. Então, vocês começaram, eu acompanhei todo o processo, todo o hype que vocês fizeram, e vocês construíram muito bem a marca do podcast, e vocês resolveram se expor. Vocês resolveram se colocar do outro lado. Onde é que foi a virada da chave aí? Bom, então, esse ano ele começou com muitas dúvidas, que aí antes tu tinha me perguntado nos bastidores, assim, em algum momento pensou em desistir. Não que eu tenha pensado em desistir, mas esse ano chegou um momento em que eu disse assim, tá, mas Era que- isso, que- então. eu Acabou por tô aqui. em rumo de aposentadoria, será? Porque parece assim que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta de buscar inovação, assim, dentro do nosso ramo, o que a gente pode fazer de a mais, né? E nunca foi pensando assim em concorrência, porque a gente nunca encarou dessa forma. Sempre foi assim para realmente trazer o plus, né? Estar sempre assim com coisas novas para proporcionar não só para os clientes, mas para a equipe. E aí esse ano eu me deparei com a situação de que a Sheila como profissional estava meio assim, Abandonada. a Sheila, como empreendedora, não estava mais também conseguindo se dedicar muito, porque estava dividida nas várias tarefas. E assim, meio desmotivada no sentido da criação, do dar um up, assim. E a Duda já tinha vindo com essa ideia do podcast há um ano atrás, mais ou menos. E tu eu, na rechaçou época, completamente. E eu, na né? época, disse, Quê? que podcast? Que podcast? Que podcast? Ai, olha só essas jovenzinhas. Que querem inventar Que quer? moda. Ai, não pode ver uma coisa, já quer. E aí, agora chegou um momento que eu achei assim que não, agora esse negócio tá no momento, assim. E aí eu disse pra ela, mas qual o propósito disso? Porque pra mim tudo precisa ter um propósito. Eu sou muito movida assim eu preciso saber por que eu tô fazendo. Se é pra fazer só por fazer, a gente não vai fazer. E aí a gente sentou, daí teve assim várias pessoas que contribuíram. Não, e o bonito foi que a gente começou assim a ter um monte, foi ver um turbilhão de ideias e a nossa A gente equipe sempre todo foi muito mundo... criativa, É, assim, no e a sentido. nossa equipe toda participa muito, assim, desses momentos. Então, começa vem uma ideia aqui, a outra dá outra ideia. E se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo? E daí começou, assim, uma loucura. E, de novo, eu nunca consegui ser aquela pessoa que eu vou pra dentro da minha sala e fico lá com as coisas escondidas, planejando sem ninguém saber. Sempre foi tudo muito aberto. Até as clientes participam, aliás, vocês... Então, a gente meio que faz aquela reunião aberta. Geral. Geral, Todo isso, mundo e aí não. ele vai Participa. vindo e todo mundo sabe, nunca escondi nada, né? Nunca foi algo assim, vou fazer quietinha pra ninguém copiar. Não, a gente vai fazer e quanto mais pessoas pensando, eu digo que uma cabeça pensa pouco, né? É. Muitas pensam muito. Então, quanto mais gente ajudando, a coisa tem muito mais chance de dar certo. E aí, nesse momento, eu disse... A Duda sempre teve sonhos, assim, de evoluir muito na meu carreira. primeiro sonho era ser famosa. Então, ela As minhas sempre clientes teve dizem essa... que eu já sou, mas eu ainda queria ser Eu já sou aquela pessoa, Tô assim... só no início da fama, É né? isso aí. Eu já sou aquela pessoa que eu tenho sonhos. Hoje eu consegui, acho que, colocar em palavras o meu sonho. Meu sonho nem é ser famosa de ter visibilidade, mas ser famosa a ponto de conseguir criar algo, nem que seja no bastidor. Porque eu acho que eu tenho essa vontade de criar coisas, mas não é com o intuito de que eu Artístico, apareça. né? Sim, eu gosto Tá. muito dessa coisa da passarela, do mundo da moda, da Mas coisa assim, eu acho que o que tu tá querendo dizer é que o Cortella fala isso, né? Ele diz que às vezes a pessoa confunde fama com importância. O que tu queria ter era importância, Isso. né? E relevância no cenário, assim. Tipo, ó, eu Isso. sou importante para esse Isso. mundo. A Isso. fama, ela é uma consequência, né?
isso. Tu começa a ficar famoso porque tu começa a aparecer nos locais. Mas o que vocês buscaram era importância para o negócio. Né? Isso, Que importar, tem que Isso. importar o que vocês fazem. e aí, nesse momento, eu disse, tá, mas vamos fazer um podcast com que propósito? Daí veio as Aí- ideias, assim, também tipo assim, vamos começar a dar curso, então. Porque o que vai abrir? Eu olhei pra ela e disse, tu vai abrir outro salão? Ela disse, não, no momento, né, não é vontade. Eu disse, então, acho que o próximo passo que a gente tem pra fazer é dar curso, vamos dar curso. E aí tá. E aí o que eu disse, como a gente vai abrir mais um salão, isso já é difícil de ter uma equipe qualificada da forma como a gente gosta e pretende sempre manter. E vocês ali olhando em cima, né? Já é difícil. Imagina outra unidade. Isso, e Isso. aí eu disse, não, eu acho que não é isso, acho que a gente precisa melhorar o que a gente já tem de bom, né? Vamos aperfeiçoar aqui, né? Porque como que a gente vai ficar ainda se dividindo? Eu disse, e a nossa dificuldade hoje é a questão da equipe. Então aí fomos conversar com outros empresários de outros ramos, e aí todo mundo nos relatando as mesmas dificuldades. Aí chamamos o pessoal do Cine, conversamos, e eles, não, isso que tu tá nos passando de dificuldade de montar equipe, isso é 100%, é geral. Tudo. E E aí, né, eu aí acho que surgiu essa coisa, eu disse, mas a vida inteira a gente treinou pessoas, Isso a aí. gente sempre fez isso aqui dentro, então não por vão que parar não nunca, dar né? nome a isso? Eu olhei pra Sheila e disse, o salão vai fazer 15 anos. E durante esses 15 anos, tu ensinou todo mundo que trabalhou aqui. E não só os cabeleireiros, mas as manicures, o pessoal todo. Ela sempre foi de, tipo assim, não vai, Incentivar, faz, né? faz. Todo mundo. E aí eu disse pra ela, olha, vamos botar no papel quantos cabeleireiros que começaram sem saber, né? Começaram do zero aqui. Daí a gente começou, meu Deus, teve o fulano, teve esse clã. E teve muita gente que agora ou tá em outros lugares, ou tem o seu salão. Eu disse pra ela, a vida inteira tu fez isso. E a gente até então não deu nome pra isso. Não. Vamos pegar como propósito, então. Já tem uma bagagem bem grande de 15 anos aí fazendo isso. E. Mas foi. esse é o problema de quem educa. Quem educa não sabe precificar. Sabe? A gente tem dificuldade porque a gente faz porque gosta. Exatamente. A É o gente que eu vê vejo, as pessoas e diz, bah, vou te ajudar, vou te ensinar, faz aqui. Aí tu vê potencial, né? Eu me lembro quando eu vi tu no Color Creator, eu disse, nossa, tu vai explodir. Lembra que eu te falei, né? Eu disse, tu vai ser um sucesso. Tu vai decolar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu me lembro que tu ficou meio assim, tipo, ué, Calma. como assim? Eu digo, não, mas não tem calma. Não tem calma. Tu pode notar, hoje os cabeleireiros que explodem é muito rápido. Quando tu vê, eles não são nada, de uma hora pra outra, eles viram a sensação. Então, assim, não tem mais isso de tempo, às vezes, e tal. É pra ontem, vai fazer a coisa acontecer. É passar um salão e tu pegar, sabe? Sim. Tu não tá não tô pensando em ter salão, tá? Mas tá aqui, pega. Vai. Sabe? Eu tô fazendo uma mentoria com uma menina ela é de Chapecó. A mesma coisa, Chico. Ela foi pedir emprego num salão e a dona vendeu o salão pra ela. E aí falou também com o namorado, e aí o que a gente faz? Ele disse, ué, pega. Mas será que eu consigo? Não sei, vamos descobrir. Sabe? Vai, lá. vamos descobrir. E tá lá. Tô aumentando a equipe, fazendo negócio, 22 anos. Sim. Aprendendo eu a acho fazer. que o que eu consegui, assim, chegar no que o estúdio é hoje foi justamente por eu ter muito amor ao cabelo lá do início, para conseguir fazer a coisa se manter, porque aí o profissional que trabalhava comigo ficou só meio ano, né? E depois pra frente eu tive que seguir sozinha. Então naquele momento, assim, foi um... Acelerou a tua maturidade no cabelo. Exato. Porque ou tu E eu acho desenvolvia ou o salão parava. eu sempre tive muito essa coisa comigo, assim, de que eu queria dar o meu melhor. Fazer o meu melhor, da forma como eu tinha condições de fazer, tinha que ser da melhor forma. Então, eu acho que isso é primordial, né, na nossa profissão, porque às vezes as pessoas vão ali na loucuragem, eu digo, vou usar essa palavra, e não é o que a cliente quer, não é o que ela espera, né? Eu acho que a gente tem que ter muito esse respeito, assim, de entender, de fazer aquela leitura da cliente, que a gente também estava falando, eu e a Duda, a gente nunca tem horas vagas que não é de cabelo. E a gente nunca tem o tempo de irmãs, é sempre, sempre Não, cabeleireira. as irmãs ficam falando de cabelo. Cabeleireiras. Mas eu acho que o princípio o nosso trabalho, ele é servir, né? Então, assim, o princípio de quem serve é servir a alguém. Então, tu não faz pra ti, tu faz para as pessoas. Isso aí. Né? Então, tu tem que entender. Eu uso sempre a analogia de um pintor, ele pinta uma tela e a tela não tem emoção. Ele vai lá e joga a emoção dele na tela.
O cabeleireiro não, ele não pega uma tela em branco. Ele pega uma tela cheia de emoções e o que ele coloca do lado de fora são as emoções daquela cliente. tela, não a dele. Quando o cabeleireiro não consegue ler isso e ele começa a botar a emoção dele, ele tá muito perto de errar. Uhum. Porque só aquela cliente que tem uma empatia com ele, que fecha, agora e as outras que não tem? Aquela máxima do salão, né? Louco atrai louco. Tu olhava o profissional, todos os clientes em volta eram igual a ele. Por quê? Porque ele fazia do jeito dele. Ele não fazia do cliente. É que é Agora, a identificação também, né? claro, aí ele se identifica e faz igual, tá? Mas e os outros clientes? Uhum. Aí tu tem que entrar nisso que tu tá falando do servir, ouvir a cliente, É. né? Ficar atento com o que ela quer, como é que eu posso te ajudar? E a gente se preocupa muito com o pós, sabe? Da cliente não estar linda só enquanto ela está escovada, estar com uma produção ali, um babyliss. A gente se preocupa muito assim, vou fazer um corte, o corte tem que fazer Funcionar no dia a sentido dia. no É. dia a dia. Ele não pode ficar lindo só enquanto ele está escovado. E hoje Ele em é dia mais também importante no dia a É, dia. e né? hoje em dia, Exato. agora nos últimos anos, veio muito essa pegada natural, né? Então, assim, a cliente busca cada vez mais naturalidade, não tem mais aquela coisa de transformação, aquela loucura. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, às vezes, e a gente tem muito essa sinceridade também com as clientes, assim, de, mais uma vez, a cliente chega com uma referência, o cabelo dela, sei lá, é totalmente liso, bem escorrido, e ela traz uma referência aqui de um cabelo todo ondulado. E eu digo pra ela, o cabelo vai funcionar quando tu fizer esse babyliss. Quando ele não fiz, né? Quando tu não fizer esse babyliss, ele vai ser o teu cabelo liso. E aí, pois é, mas então quem sabe não é o ideal. Eu disse, talvez não seja. Então a gente tem muito isso, assim, de falar real pra cliente, sabe? É. Isso aqui vai funcionar ou não vai funcionar no teu dia a dia, depende. Tá disposta a fazer babyliss todo dia pra ficar assim? E a maioria não fazia isso, né? Não. É isso aqui a referência, corta, Toma. deu, gostou? Ah, tá ótimo. Sabe, Leandro, que ontem eu escutei lá no nosso curso. Então, voltando para a história do projeto, né? A gente desenvolveu, então, os cursos para iniciante, ali, de assistente, não é nem para cabeleireiro. São módulos que a gente está fazendo e ontem foi o primeiro. E aí a gente escutou um relato de uma menina que estava participando, que ela se emocionou, e eu fiquei emocionada também vendo o depoimento dela, que ela disse, nossa, eu achava que ir ao salão era sempre sofrimento. Daí a gente ficou assim, como assim sofrimento? Porque eu tenho muita sensibilidade no meu couro cabeludo, e a vida inteira eu fui no salão, e pra mim era terrível, quando eu sabia que eu tinha que ir, eu já ia pensando que era o dia de sofrer. Imagina. Era E sofrer hoje- lavando, era sofrer secando, era Secando, sofrer escovando. E ela disse, hoje eu descobri que não precisa ser assim. Da forma como vocês nos ensinaram a fazer, eu não senti nenhuma dor. E eu nem disse, foi a gente que fez, né? Foi uma nas Isso. outras, assim. A gente fez uma ensinou. dinâmica delas fazendo nelas Mas mesmas. vocês orientaram. como era Exato, correto. a gente foi Isso. mostrando, daí a gente deixou muito claro que a cliente está ali para ter uma boa experiência, para ela ter boas lembranças e não É. lembranças ruins. Então, esse é o propósito de O tudo, que né? faz ela voltar é a experiência positiva, Com né? certeza. E aí ela ficou tão emocionada, ela disse, hoje eu descobri que eu posso ir no salão e não sentir dor. Eu disse, nossa, como pode ser frustrante, né? E é uma coisa que a gente não imagina, porque pra nós aquele padrão ali é É o comum. o geral, digamos Sim. assim. Todo mundo tem que fazer assim. E um tempo atrás essas pessoas elas ainda eram julgadas como elas tinham, frescura, né? Não se explorava tanto a hipersensibilidade de couro cabeludo, não se tinha essa noção de que tem pessoas que têm realmente isso, que dói de tocar. Né? Eu tinha uma cliente no salão que ela ia lá só pra lavar o cabelo e desembaraçar, porque eu fazia bem lento. E depois ela descobriu que ela tinha essa hipersensibilidade. Ela doía o couro cabeludo dela de dormir. Sim. Só de pressionar na cama, ela sentia que doía o couro cabeludo. E ninguém dava bola pra isso. Mas fala um pouquinho, a gente tá se encaminhando pro final, vocês acreditam que já passou uma hora? Olha só, Sei. Gilson. Boa, É, né? e eu queria que vocês falassem um pouquinho do podcast de vocês, né? podcast. Porque quem tá aí, quem tá, né, seguindo, quem tá olhando aqui, tem que seguir as meninas lá também e acompanhar o podcast delas, que vocês vão adorar também, o Escovando Ideias. Fala um pouquinho da Então, o ideia. Escovando Ideias, ele veio acompanhado do projeto Despertando Talentos, né? E a ideia é justamente essa, escovar ideias, as pessoas trazerem pra gente as suas dificuldades, as suas vontades ali, de como... enfim, a gente tem agora um episódio que sai na semana que vem, que é sobre uma manicure que permaneceu conosco lá na equipe do Estúdio versus a manicure que fez parte da equipe e resolveu empreender. Então, a gente faz uma balança entre, né? São as duas juntas. Isso, as duas. Uau.
Então ficou bem interessante, porque tem os Mostra prós e os contras isso, de e o Sim. ponto de cada... vista de cada e o uma, ponto de né? vista, exato, objetivos de vida. Então ficou bem legal, assim, para aquelas pessoas que às vezes estão na dúvida, estão lá numa equipe, ai, vontade de abrir meu negócio. Então, assim, é legal porque contribui muito Que legal. nesse sentido, assim. O nosso primeiro episódio também foi com o Wellington, né? Um cabeleireiro que é querido, referência, querido. Vou trazer ele aqui também. Isso. Muito bom de história. Uma história muito Sim. bonita dele. Sim, Demais. sim, a gente se identificou bastante, assim. Então tá bem legal. E dá o serviço aí, ele é o quê? De 2 em 2 semanas? Isso, 15 em 15 15 em dias. 15 aham. dias. Sempre nas Quartas. quartas-feiras. Isso. E onde é que o pessoal encontra? Conta aí, Duda. Temos o Instagram, então, @Escovando Ideias. Temos o canal no YouTube, também Escovando Ideias, no Spotify, Escovando Ideias. Padrão, Escovando Ideias, Acha em fácil. qualquer lugar. Vamos Tá escovar lá. ideias. Vamos escovar ideia. E foi a questão do nome também, né? Foi muito legal que a gente... Porque começou a conversa toda no momento... o momento de escovar cabelo é o momento que a gente mais viaja. Eu, pelo menos, a Sheila também. Ou A gente rola tá ali aqueles maiores escovando, assuntos, assim. E tipo assim, ou tu pensa umas coisas, podia fazer tal coisa, tá aqui pensando em escovando o cabelo, escovando o Sim, porque o cabelo. movimento já é Viaja, repetitivo, né? né? Mas normal. Viaja, ou daí eu falo assim, nossa, olha, o que tu acha disso e aquilo, enquanto as duas escovam o cabelo e tal. E aí depois a gente ficou, né, E mas também com a cliente, eu acho que também é um momento que o assunto flui muito, assim, quando tu te identifica com o assunto com a cliente, é o momento em que é a um gente momento mais... leve ali, né? Ai, tá cortando, tem que ter uma concentração. Agora depois flui e tal. Depois E deixa aí rolar. a gente Nossa, quantas ideias! Estamos escovando ideias aqui, né? Então foi um nome assim que quando Eu adorei o nome. quando teve, a gente disse, meu Deus, é isso, É esse nome, tem que ser. E Assim, foi parecido assim também. O meu foi uma epifania assim também, né? Porque eu queria trazer essas coisas e mostrar, Sim, né? sim. Aí quando apareceu o Pode Errar, mas não desiste, a gente tava num curso lá em São Paulo. Eu fui com uma ideia mais ou menos assim, aí quando cheguei lá eu já coloquei o nome e aí eu disse, tá, é esse aqui, não vai mudar. Sim. E dali que foi, né? Vem essas coisas É, assim do nada. umas loucuras, umas ideias. Meninas, muito obrigado. Olha, eu tenho certeza que vocês vão inspirar muitas outras mulheres empreendedoras e que se dedicam tanto, né? Eu sei da trajetória de vocês, acompanho há um bom tempo. Eu sei o quanto vocês vão mostrar para outras empresárias que querem entrar no ramo, para outras cabeleireiras, né? Que desde os 11 anos estão lá brincando com as bonequinhas que querem virar cabeleireira. Então, muito obrigado por vocês terem trazido a história de vocês. Quero que vocês, cada uma, deixem um recado para as pessoas que erram e que querem desistir, mas que a gente vai dizer para elas não desistam. Então, quero que vocês deixem um recado de vocês. Eu acho que o princípio de tudo é escolher um propósito, né, que faça sentido para sua vida. E independente do que acontecer no meio do caminho, na trajetória, a gente tem que ter o foco lá na frente no propósito. Então, vai errar. Sempre vai acontecer algumas intervenções, mas a gente não pode desistir. Com certeza, concordo com a Sheila. E também, assim, eu parto muito do princípio de que a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente gosta. Porque quando a gente não tá muito satisfeito, não é bem aquilo que a gente gosta de fazer, eu acho que não vai tão bem, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é entender se a gente realmente gosta, se é isso que a gente quer pra nossa vida. E depois disso, acreditar. Vai errar, muitas vezes acontece, né? O importante é não desistir. Mas saber e ter em mente que é um amor, né? Eu digo, respiro cabelos, eu amo cabelos, então eu acho que é o começo de tudo. Ter a certeza de que gosta mesmo e de que é isso que quer pra vida. Fica mais fácil, né? Quando Com a gente faz certeza. com propósito. Sim. Com certeza. Então tá, muito obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar sedento por mais histórias. Acho que nós vamos ter que fazer um outro episódio com vocês, porque tem muito mais história pra contar. Tem. Pessoal, mais uma vez, obrigado quem seguiu até aqui, né? Então, como eu falei no início, deixa aí, te inscreve no canal, dá o teu like, manda pro pessoal aí que pode se inspirar com a história delas. Então, o Pode Errar, mas não desiste, ele vem toda semana, toda segunda-feira entra um episódio novo, e aí vocês podem acompanhar essas histórias aí. Lembrando que a gente tem um parceiro aqui, então vou falar para vocês que não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brain vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são um parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo.
Como eu falei, conversa, chama lá o pessoal e diz, ó, eu quero isso aqui. Eles são muito abertos, são muito legais. Diz que você viu aqui no Pode Errar, mas não desiste, que eles vão ter uma condição maravilhosa para vocês, tá bom? Conto com vocês, até semana que vem e vem novas histórias legais por aí. Um grande abraço.